bem, amigos? Faz tempo que eu não apareço, né? Olha o motivo aí, ó. Um dos motivos, né? Meu quarto está uma bagunça. Milhares de resumos, porque eu estou fazendo provas. 2 semanas de provas na universidade. E por esse motivo eu não tô gravando, porque tô dando prioridade para estudar, para organizar a rotina de estudos, para que eu não tenha problema com as notas e coisas do tipo, né? Então peço perdão para vocês em primeiro lugar, mas isso já introduz um pouco do tema do vídeo, né? O tema do vídeo é: faça o que tem que ser feito, independente do seu humor. E por quê? O vídeo tá começando nessa bagunça, nesse caos. Eu todo arregaçado aqui, todo zoado. É justamente para mostrar para vocês a questão do tema do vídeo, o ponto máximo do vídeo. É isso aqui. Eu não quero, entendeu? Eu não quero ver isso. Eu não quero ter que escrever, desenhar, tudo isso daqui, sabe? Mas é a vida, tenho o que fazer. E aí vem o tema do vídeo. Independente do meu humor, eu preciso sentar aqui e ficar horas e horas lendo, estudando, fazendo resumos, escrevendo, anotando coisas, porque é o que eu preciso fazer. E aí, isso traz uma ideia muito louca na sua cabeça, talvez, não sei se faz o mesmo sentido que na minha, mas essa ideia de, pô, você ser uma pessoa que é controlada pelas emoções, pelos humores, né? O humor, ele acaba sendo uma emoção, seja bom, seja ruim, ele tá representando alguma emoção. E dependendo do seu humor, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu falo por mim mesmo, né? Eu não consigo. Já é um sacrifício para eu fazer o que eu tô fazendo agora. Mas eu tento. E estou tentando aprimorar essa habilidade cada vez mais na minha vida, porque é algo extremamente necessário. Só que é complexo, galera. Eu vou falar que é complexo, porque o meu humor já foi embora. Eu não quero estar fazendo mais isso. Eu já estou há vários dias fazendo isso, vários dias estudando sobre vários assuntos diferentes. Eu fiz uma prova hoje, possivelmente eu não fui bem nessa prova. Então o meu humor, a minha moral, a minha emoção tá horrível, digamos assim, né? Quanto a esse sentido aqui da coisa, dos estudos. Mas, independente disso, eu tenho que sentar aqui e fazer o que tem que ser feito. Voltando para o vídeo, hoje é outro dia. Acabei de sair de uma assinatura de contratos, porque agora eu sou oficialmente um funcionário do Mackenzie, minha universidade. Já estou trabalhando lá faz uns 2 meses, quase, na verdade faz 3 meses praticamente, mas só agora que eu consegui finalmente oficializar tudo, assinar os contratinhos bonitinhos. E eu tô aqui pelo Higienópolis de novo. Mano, esse lugar, velho, é outra parada, cara. Olha a vibe desse lugar. Árvore, planta. Meu, eu vi um monte de gente passeando com cachorro, um monte de gente correndo. Ainda é de manhã cedo, né? E assim, pô, você vê a saúde de um bairro, cara, como é importante. A árvore, a natureza, como essas coisas são importantes. E isso mexe muito com o humor também, né? Com o humor, com a nossa emoção, como a gente enxerga o mundo e as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, bem interessante esse ponto de vista. Agora eu tô aqui no estacionamento, vim pegar um carro com meu amigo, ele já tá chegando. E a gente vai buscar umas camisas, porque fizemos uma camisa. Muitos de vocês já sabem, o time, né, que eu faço parte, a equipe de estudos para o mercado financeiro e coisas do tipo. E aí a gente montou um time agora, montamos umas camisas e ficou muito top. Ficou muito top. E a gente vai buscar essas camisas agora, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tudo isso no intervalo de 9 da manhã, ainda são 9 da manhã. Uma manhãzinha bonita. Olha o Rafa chegando aí. E por enquanto o dia começou tranquilo. Eu já fiz uma prova, já resolvi umas coisas da faculdade. E aí, como você terminar a prova acaba mais cedo o tempo, eu consigo fazer outras paradas. Então tô correndo atrás. Aí pessoal, tiramos o menino do laboratório. Trouxemos pra bagunça aqui, ó. Mas tá tudo certo. Depois a gente mostra mais informações pra vocês. Chegando aqui no local agora, no nosso fornecedor secreto. E a gente já mostra como ficar nas camisas. Aí galera, nosso Apollo diretoria em dourado.
Agora eu vou mostrar pra vocês a dos membros trainees. Por que eu estou gravando isso? Porque não importa o seu humor, tem que ser gravado. E é complexo, porque faz 2 dias que eu comecei a gravar o vídeo e eu não consegui gravar coisas muito importantes, legais, interessantes que aconteceram durante os outros dias. Mas por que eu não consegui? Porque eu estou enrolado. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, milhares de demandas, provas, atividades, trabalhos, coisas a milhão, muita loucura. E não consegui, galera, não consegui gravar pra vocês a rotina, o dia a dia. Tô aqui, ó, comendo agora, vamos ver, ó. Hoje é dia 2/4, 7h43. Coisa de maluco, rotina a milhão. E, pô, aconteceu muita coisa. Como eu falei pra vocês, ontem eu tive que fazer atividades, uns trabalhos, tô fazendo parte de um projeto que talvez eu grave pra vocês, de um evento gigantesco chamado Z Summit, e eu vou mediar uma palestra gigante. E essa palestra eu preciso, como moderador, fazer todo o desenvolvimento da palestra, as perguntas, o questionário, ordem de resposta, quem vai fazer, como que vai fazer, cada minutagem, e tudo isso precisa ser organizado com muita antecedência, porque a gente tá falando de grandes empresas como Santander, Itaú, Genial Investimentos. E são empresas que precisam de toda uma série de informações para que eles possam fazer os arquivos bonitinho, direitinho. E isso acaba sendo necessário porque eu faça um trabalho gigante, um trabalho todo completo, bonitinho para eles, né? E aí, galera, o que acontece? Consegui parar agora, só praticamente. E não parei, porque às 8 eu tenho uma reunião, então eu tenho mais uns 10, 15 minutos para comer. E já ir para outra reunião e depois ir embora para casa, resolver outras coisas. Mas graças a Deus minha semana de provas acabou. Vou ter um pouco mais de tempo agora para fazer outros projetos e contar para vocês. Mas a gente vai e o tema do vídeo ele não chega, né? Talvez você pense isso. Porém, o que eu quero trazer para vocês é que o tema do vídeo tá acontecendo constantemente. Independente do meu humor, independente do que eu tô sentindo, eu tô aqui produzindo e gravando coisas para vocês. E qual que é a ideia de tudo isso? É justamente trazer essa reflexão. O nosso humor não necessariamente ele tá bom, não necessariamente ele fica bom durante todo o dia porque coisas acontecem. Mas independente do nosso humor, existem obrigações, realizações, atividades que precisam ser concluídas. E inclusive até um tema bacana que a gente tocou na igreja no último sábado com os homens, separamos os homens das mulheres para ter um papo de homem com homem, né? E foi muito interessante porque uma das coisas que a gente falou foi sobre hombridade. E hombridade diz muito respeito a isso, assumir responsabilidade, ter honra, fazer o que tem que ser feito, independente do que seja, né? E hoje a gente vê muito essa falha de caráter nas pessoas como um todo, mas também nos homens principalmente, né? Os homens que não assumem seus BOs, os homens que não assumem seus erros, suas responsabilidades, não fazem o que tem que fazer. E muitas vezes com a desculpa de que tá tudo dando errado, tem um problema aqui, um problema ali, que envolve o tema do vídeo, o nosso humor. E esses assuntos são extremamente relevantes. Vocês sabem que eu gosto de refletir e pensar, né? E por causa desse tipo de conteúdo, desse assunto, eu trouxe essa ideia de fazer esse vídeo falando sobre o humor. Porque, é normal que hoje em dia muitas pessoas tenham problemas emocionais, psicológicos. E quando a gente fala de humor, nós estamos falando das emoções, né? Do emocional das pessoas. E é muito importante a gente pensar que o emocional, ele precisa sempre estar bem alinhado. E mesmo que aconteçam coisas complexas, diferentes, independente disso, o nosso emocional, ele é algo que a gente precisa sempre trabalhar. Porque não vai estar tudo bem todos os dias. Porém, você trabalhando o seu emocional, desenvolvendo essa capacidade, a chance de você conseguir lidar melhor com situações ruins, problemas, complexidades e coisas boas é maior. Tem gente que não sabe nem lidar com coisa positiva. E você pode achar que isso é besteira, loucura, mas não. Tenho muitos amigos e inclusive sou uma pessoa que muitas vezes foca tanto no trabalho e no resultado, que quando chega lá no resultado, não consegue aproveitar, não consegue curtir e não consegue se satisfazer com aquilo que está fazendo. E mais uma vez a gente volta para o humor, porque isso influencia muito. Imagina você trabalhar para construir algo gigantesco e quando você construiu você não está satisfeito, não está feliz. E isso envolve muito também o vazio existencial, né, que é preenchido somente por Deus na nossa vida. Então,
Parte desse vídeo e parte de eu trazer takes aleatórios em momentos aleatórios é justamente para mostrar que independente do humor nós estamos aqui fazendo o que tem que ser feito. Não consegui gravar pra vocês, infelizmente, eu precisava de um videomaker pra estar me acompanhando 24 horas, porque na minha vida acontece muita coisa interessante e legal. Só que como eu estou envolvido ativamente com essas coisas, não tem como eu me gravar enquanto eu faço, enquanto eu tô em reunião, tem assuntos que não podem ser divulgados, então acaba sempre sendo uma complexidade, mas ao mesmo tempo, queria muito que vocês pudessem ver isso e que eu possa ver isso no futuro, né? Pra lembrar de todo esse processo, mas é muito bacana ver que é importante a vida seguir, independente do humor, independente do que tá acontecendo, porque o dia a dia não para, a rotina não para, estamos aqui, loucura, correria, mas vamos que vamos, bora que bora, e era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer pra vocês. O maior sinônimo que faço é isso aqui, ó. A gente já tem atendimento do Rio, mas especial no segundo trem. Então, galera, o vídeo é mais ou menos esse, é um vídeo um pouco mais curto, porque é um assunto que se torna talvez repetitivo para uns, para outros, né? E estou aqui hoje na universidade resolvendo algumas coisas. Esse vídeo demorou uns 3, 4 dias para ser feito, porque milhares de coisas aconteceram durante o processo e eu acabei tendo que focar mais nessas coisas porque a demanda era curta. Por exemplo, faça isso e entregue em 30 minutos, ou faça isso e entregue em 1 hora. E aí eu acabei deixando o vídeo um pouco mais pra frente e tal, até pra ter um papo um pouco mais tranquilo com vocês. Mas a ideia do vídeo, a ideia da frase, a ideia de todo o pensamento estruturado para que isso fosse feito é justamente trazer essa reflexão sobre o humor. Porque as nossas emoções, os nossos humores, eles são importantes, mas ao mesmo tempo eles não podem ditar 100% do que a gente faz. Quando você tá nervoso, a chance de você tomar uma decisão ruim é grande. Quando você está irritado, quando você está cansado, a chance de você tomar decisões ruins é grande. E são aí que acontecem acidentes, são aí que acontecem erros de compra, de venda, erro de negociação, erro de trabalho. E tudo isso custa muitas vezes coisas bem valiosas. E por que eu mostrei o take anterior do metrô? Porque, cara, o metrô é um dos lugares onde a civilidade, a sociedade, o respeito quase morre, não sei, viram jogos vorazes aquilo ali. E muitas vezes, pô, acabei de começar meu dia 6 horas da manhã, só que eu tô em São Paulo, então o horário de pico é gigantesco. E aí o metrô é cheio de gente louca, perturbada, mal educada, e acaba se tornando algo sempre cansativo, complexo e ruim. Só que se eu deixar isso dominar o resto do dia vira um dia problemático, vira um dia triste, um dia nervoso, um dia mal amado, podemos dizer assim, justamente pelo fato de que pessoas me empurraram e pisaram no meu pé. E sim, eu não tô falando que é tranquilo, é realmente horrível, mas é o que acontece. Só que se eu deixar o humor vencer, meu dia acaba por causa de pessoas que eu nunca mais vou ver na vida, e por causa de pessoas que são praticamente irrelevantes e pessoas ruins, né? Então, essa é a reflexão do vídeo, essa é a reflexão. Reflitam sobre o humor de vocês, veja se isso te domina, se isso é fácil de se lidar, ou se isso é uma coisa que acaba de alguma forma atrapalhando realmente o seu dia. Porque eu reconheço que durante muito tempo o meu humor definia o meu dia como um todo. Mas eu entendi que o humor não pode definir o dia como um todo e eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, ir atrás do que eu tenho que ir atrás, e se eu depender somente de estar bem para realizar esse tipo de coisa, não necessariamente vai dar certo. Tamo junto, curte para mais vídeos e compartilha com alguém que possa gostar dessa reflexão. Amanhã tem mais vídeos sendo produzidos de um evento incrível que eu farei parte, então fiquem ligados.